Amém. Nós nos dirigimos agora para o tempo de ministração da palavra e eu quero convidar você a abrir comigo no livro de Atos, capítulo 8. Livro dos Atos, dos Apóstolos, capítulo 8. Nós leremos os versículos 26 a 40. Esse é o texto que nos guia hoje na reflexão bíblica, na palavra, na ministração da palavra nessa noite. Atos capítulo 8, versículos 26 a 40. Se você tem acompanhado também os nossos cultos, as nossas transmissões, você pode perceber que eu tenho feito algumas lições, pregações, como uma temática missionária, voltado para a missão da igreja, aquele que é o nosso papel. E na última pregação, nós tivemos algumas lições missionárias com o profeta Jonas, lá no livro de Jonas, e nós vimos algumas coisas muito interessantes. Algumas delas vão se repetir hoje, não por acaso, mas porque realmente nós vamos perceber que a mensagem da palavra sobre o papel da igreja na pregação, ela é firme, constante, faz sentido. Mas nós temos novas lições a aprender hoje. Hoje nós aprenderemos algumas lições missionárias com Filipe, um apóstolo de Cristo, um seguidor fiel de Jesus, pregador da palavra, que tem uma experiência com um homem importante, de servo de uma rainha. Ele encontra com esse homem. E nós leremos essa história real, que está descrita no livro dos Atos, capítulo 8, versículos 26 a 40. Acompanhem junto comigo a leitura que eu farei. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? E ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala ele de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Vamos orar mais uma vez. Pai, estamos diante da Tua palavra, nós acabamos de lê-la e cremos que Teu Espírito Santo é o único capaz de ministrar o nosso coração. Ministrar o meu aqui na igreja, dos meninos que estão aqui também junto comigo, mas também ministrar cada um que estão nos seus lares, cada pessoa que acompanha essa pregação, seja agora, enquanto nós a transmitimos ao vivo, seja posteriormente, alguém que venha a ouvi-la. Nós cremos que o Senhor pode falar e transformar os nossos corações, nos atentar para a realidade e necessidade de vivermos a missão que o Senhor nos chama para cumprir. Fala conosco nessa noite, usa a minha vida, apesar de mim, de quem eu sou, das minhas limitações, que pelo Teu imenso poder, pela autoridade do Espírito Santo, por amor do Seu nome, eu seja usado, Pai querido, para falar ao Teu povo em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos aqui um texto bíblico que narra para a gente então essa situação, como antes eu havia já falado um pouco, do apóstolo Filipe. Dando um pouquinho de contexto para vocês, que estava acontecendo ali, um período de perseguição intensa. Em Jerusalém já não era possível mais permanecer. Os cristãos estavam sendo
fortemente perseguidos. A primeira situação de grande perseguição que a igreja de Cristo sofre é nesse período, justamente nesse período. Então, não havia mais condições de permanecer ali, esses homens acabam se espalhando, e os que permanecem em Jerusalém são somente, então, os apóstolos de Cristo Jesus. Filipe é um dos que sai, ele sai e vai até a região de Samaria, ao norte de Jerusalém, e ali começa a pregar as pessoas, anunciar o evangelho, pessoas se convertem, um homem ali chamado Simão se converte, existe uma história que o envolve ali no capítulo 8, no início do capítulo 8, você pode ler depois, e as pessoas recebem o Espírito de Deus, se arrependem de seus pecados, compreendem quem é Jesus e podem perceber que há uma nova vida disponível e que eles não precisam mais aguardar pelo Messias, porque o Messias já veio, morreu e ressuscitou. E voltou ao Pai, onde prepara o lugar para aqueles que são seus. Então eles anunciam essa grande mensagem. Mas, ali estando em Samaria, Filipe é então levado pelo Senhor a ir até a região de Gaza. Na verdade, ele não vai até Gaza, mas ele vai na região do caminho de Jerusalém até Gaza. Então, por que essa região? Essa era uma região importante, passavam muitas pessoas por ali, era um caminho, uma estrada que fazia essa conexão entre a península do Sinai, ali aquela região do Oriente Médio, com o norte da África, a região do Egito, e conectava com todo um outro continente. Então era uma via de grande fluxo de pessoas que passavam por ali, e o Senhor tinha um plano específico. Então, observe que ele estava em Jerusalém, vai para Samaria, ao norte, e depois é chamado pelo Senhor a correr a costa, indo em direção a Gaza, mais ao sul de Jerusalém. Filipe se dispõe e vai. Desculpa, irmãos. Filipe se dispõe e vai até o sul, nessa região. A cidade de Gaza era uma cidade importante e ela era uma cidade muito próxima ao porto, muito próxima do mar, uma cidade quase que portuária, mas ela havia sido destruída. Aqueles que têm a curiosidade histórica aí, a cidade de Gaza havia sido destruída em 93 a.C. e só lá em 57 depois de Cristo que ela voltou a ser construída novamente. Então, e não no mesmo ponto, um pouquinho mais adiante, um pouquinho mais à frente, mais próxima ainda do mar. E ela era uma cidade extremamente estratégica. O que Filipe faz é não ir necessariamente até a cidade de Gaza, ou dos seus primórdios de construção, mas ele vai até a estrada que conduz a Gaza. E é interessante que a gente observa no texto que ele fala que ele estava indo num lugar que era inabitado. Provavelmente, então, a região das ruínas da antiga cidade de Gaza, não da nova cidade de Gaza. Ele estava em Samaria. Samaria, cidade agitada, aliás, região agitada, com cidades grandes, pessoas, movimentações, e ele é chamado para ir falar pelo Senhor, é chamado a ir falar num lugar inabitado, calmo, tranquilo. Filipe ainda não sabia o que aconteceria. O anjo do Senhor disse para ele, vai. E ele não sabia o que encontraria lá. Ele não sabia exatamente o que ia acontecer, mas ele vai, e lá tem um encontro com esse homem, um eunuco, um homem, um oficial, um alto oficial da Etiópia, da corte real da Etiópia. Esse funcionário vinha de Jerusalém, funcionário real, vinha de Jerusalém, e voltava então pela região de Gaza, porque ele voltaria para a Etiópia, que fica ali no continente africano, então ele precisava passar por essa rota para acessar esse ponto. E como um homem, um alto oficial de uma corte real, de um país, ele vinha não a pé, não montado num animal, mas vinha num carro. E esse carro não era um carro importado, o carro que você está pensando hoje. O carro da época era um carro de bois, geralmente puxado por bois, pela resistência que tem, apesar de não ter velocidade, ou até mesmo por cavalos. Esse carro era puxado. Era uma espécie de uma carruagem, e poderia ser coberta ou não. Como era uma viagem extensa, ele era um homem importante e com posses, provavelmente era uma carruagem até mesmo coberta. Esse carro era algo mais elaborado. Mas era aberto o suficiente para, enquanto ele lesse a palavra, lhe fosse ouvido. Havia esse hábito. As pessoas liam em voz alta antigamente. Então, esse oficial está ali no seu carro, abre o seu rolo de Isaías
e começa a ler em voz alta. Esse trecho descrito aqui de Isaías 53, versículos 7 e 8. Esse trecho está na nossa Bíblia. Basta você ir lá em Isaías 53, versículos 7 e 8. Era exatamente esse trecho que ele lia naquele instante. E ao ler, Filipe se aproxima daquele carro e pergunta: você está entendendo o que você lê? E ele fala: mas como que eu vou entender se alguém não me explicar? Então ele tem essa oportunidade de explicar ao eunuco o que esse texto significava. E ele anuncia Jesus Cristo ao eunuco. O eunuco sente o desejo de ser batizado, é batizado ali mesmo, e acontece um evento extraordinário que após o batismo, Filipe é arrebatado. Não sei se você sabe exatamente o que é um arrebatamento, mas é aí trazendo para uma linguagem mais cinematográfica ou mais que a gente talvez remeta aí com mais facilidade, é um teletransporte praticamente, né? O que acontece? Filipe desaparece e reaparece fisicamente em outro lugar. O Espírito faz algo extraordinário, leva Filipe para outro ponto, para que ele pudesse então permanecer anunciando do Evangelho, como era o plano do Senhor para a vida de Filipe. E nós temos aí algumas lições para aprender com todo esse povo. Só para a gente estabelecer aqui um contexto histórico para você entender, essa Candace, rainha dos etíopes, não era o seu nome, mas era o seu título. Historicamente, se você tiver a curiosidade de procurar, ela provavelmente era a rainha Amantitere, é o nome dela, que reinou entre 25 e 41 depois de Cristo na Etiópia, e ele era funcionário dessa rainha. Então ela era denominada Candace, era o seu título, né? Título de rainha-mãe. E esse eunuco, apesar dele ser de um país não tipicamente judeu, ele vinha de Jerusalém. E provavelmente ele vinha de Jerusalém porque ele tinha ido para lá adorar no templo. Então, por que um estrangeiro está vindo de Jerusalém porque foi adorar? Na época do exílio babilônico, muitos dos habitantes de Jerusalém fugiram desse período conturbado de pobreza, guerra, conflito e escravidão para o norte da África, na região do Alto Egito, e depois se espalharam por aquela região, chegando até mesmo a Etiópia. E, na verdade, até hoje existem grupos de judeus no meio da Etiópia, né, e alguns outros países da África ali. Ele provavelmente era fruto das gerações de judeus que tinham ido para aquela região, habitar naquela região, no período do exílio babilônico, muito tempo antes ali de onde essa história que nós estamos lendo é narrada. Mas ele permaneceu. E é curioso porque ele, teoricamente, não era digno de participar. Quem que era o eunuco? O eunuco era geralmente atrelado esse nome a um funcionário real que cuidava do harém do rei, ou seja, ele era um homem em meio a um lugar cheio de mulheres. O que esses reis mandavam fazer? Eles castravam os seus eunucos. Então, esses homens tinham os seus testículos retirados para que eles não tivessem nenhum tipo de relação com as esposas do rei, e eles passavam a trabalhar dentro do seu harém. Mas um outro significado para esse mesmo nome é o fato deles serem, às vezes, oficiais, não castrados, mas que são oficiais dentro da corte real. Que provavelmente era o que esse homem era. Ele era um eunuco, mas não porque trabalhava no harém. Mas o próprio texto diz que ele cuidava do tesouro da rainha, do tesouro da realeza da Etiópia, ou de toda a Etiópia, por assim dizer, né? Então ele era um homem, um funcionário importante, provavelmente muito abastado e cheio de status social, né? Diante da Etiópia e até de países vizinhos que reconheciam a sua autoridade dentro do seu país. Era esse homem, então, um judeu, muito provavelmente, que vinha a Jerusalém e, no retorno, procurava entender melhor essa passagem de Isaías, lendo no seu carro. Muito bem, então vamos a algumas lições que nós podemos perceber com esse texto da palavra do Senhor. A primeira lição que nós temos, que nos é dada através desse texto, é que há um chamado. Há um chamado. Filipe não vai porque ele tem uma vontade, porque ele sente uma coceira, um incômodo, porque ele não queria ficar mais em Samaria, ou porque tinha uma oportunidade de emprego maravilhosa na região de Gaza,
ou porque Gaza era mais perto do mar e ele poderia então tomar banhos de mar e poder ter uma vida de melhor qualidade, ou porque ele cansou das pessoas de Samaria e queria conhecer, turistar na região de Gaza, que ele queria provar alguma coisa naquela região. Mas é o próprio Senhor que havia o chamado à missão, o chama ali mais uma vez para uma missão específica naquele momento, ir até a estrada de Jerusalém para Gaza, porque ali ele queria fazer algo. E ele diz, dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. E este se acha deserto. Então imagine só, que chamado era esse? Vai para um lugar que não tem ninguém. Eu quero que você vá, saia de onde você está, faça uma boa viagem para ir num lugar vazio. Esse era o chamado, a grande proposta que o anjo do Senhor trazia. E essa figura do anjo do Senhor aqui, principalmente no Antigo Testamento, muitas vezes é a manifestação do próprio, da segunda pessoa da Trindade, né, o Deus Filho, que aparece mesmo antes de ter encarnado aí para muitas pessoas, trazendo a mensagem de Deus para o seu povo. E ele aparece aqui, o anjo do Senhor, o próprio Cristo, fala com Filipe e deixa claro para ele aonde ele deve estar. Filipe tinha uma comunhão profunda com o Senhor, a ponto de poder ouvir a sua voz e responder às ordenanças que Deus dava para ele. Então Filipe é conduzido, chamado pelo Espírito, pelo próprio Deus, a ir em direção àquilo que ele precisava fazer. Filipe não é especial nesse ponto, há um chamado para todos os crentes. Todos nós temos um propósito específico dentro da missão de Deus. O Senhor tem um chamado específico para a sua vida e Ele quer uma missão para você. E essa missão nem sempre tem a ver com os seus desejos pessoais, porque às vezes você quer ir para uma cidade rica, uma cidade cheia de prosperidade, uma cidade cheia de oportunidades, para um lugar, ou um trabalho, ou um bairro da cidade, onde as casas são melhores, a qualidade de vida é incomparável. Você quer estar cercado de alguns confortos próximos a você, você quer morar perto de facilidades, da escola para os seus filhos, do supermercado, enfim, de uma série de coisas que a gente pensa. Ou não, você quer se manter nessa cidade porque aqui está mais perto dos seus parentes, porque aqui é um lugar mais confortável para você viver a sua vida. Mas se nós estamos atentos, o Senhor está nos chamando todos os dias, não para fazer a nossa vontade, mas para fazer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E Ele às vezes nos diz, vá para um lugar deserto, inabitado, inóspito, um lugar onde não há coisas interessantes lá, mas a minha vontade está lá para a sua vida. E isso é mais do que suficiente, é perfeito, é maravilhoso, e é lá onde se deve estar. Quando nós fazemos aquilo que satisfaz o desejo do nosso coração, é muito bom a gente poder cultivar as nossas vontades. É claro que é maravilhoso, é por isso que a gente vai atrás delas. Mas o nosso senso real de realização, completude, propósito, nós só encontramos na presença de Deus, na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. Filipe poderia permanecer em Samaria, mas ele não teria paz. Ele teria algum conforto, algum agito, pessoas próximas a ele, mas se ele gostaria de obedecer ao Senhor, ele não encontraria paz. A paz para Filipe estava no propósito do Senhor. A paz para mim e para você está em cumprirmos o propósito do Senhor para as nossas vidas. Estar no lugar certo, na hora certa, é fruto da obediência ao chamado de Cristo. Mas pastor, eu não sei qual é o meu chamado. Eu já me perguntei, eu já perguntei para Deus, eu já orei, eu não sei o que eu faço. Tem alguma técnica para isso? Como que eu desenvolvo esse conhecimento de saber qual é o chamado de Deus para a minha vida? O chamado de Deus para a vida de todo crente é anuncie o evangelho onde você está. Às vezes a gente está esperando algo extremamente extraordinário, só porque Filipe recebeu a voz de um anjo, né, falando com ele, nós queremos que seja assim conosco também. Mas se nós não somos fiéis no pouco, no simples, o Senhor Deus não vai nos chamar para fazer grandes obras. Ele nos chama hoje. Você é chamado à responsabilidade de anunciar o evangelho todos os dias. E se você não tem ouvido a voz do Senhor chamando você todos os dias para anunciar o evangelho, tem algum problema na sua relação com o dono do chamado, o próprio Deus. Talvez você está tão atarefado, tão preocupado com as coisas que você tem que fazer, as contas que você tem que pagar, o status que você precisa manter, as pessoas que você tem que agradar, as vontades que você tem, os sonhos que você traçou para você,
que está muito difícil de perceber o Senhor gritando nos seus ouvidos: meu filho, eu tenho um chamado para você. Não precisa esperar algo extraordinário. A palavra de Deus já é muito clara e diz para nós: o nosso chamado é anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, em tempo e fora de tempo. Como que eu vou anunciar o Evangelho? Estou preso em casa. Você não viu o jornal não, pastor? Não leu o decreto? Lockdown. Ninguém pode sair. Você tem criatividade para isso, eu tenho certeza. Não faltam possibilidades, maneiras, para que nós possamos continuar anunciando o Evangelho. Anuncie o Evangelho dentro do seu lar, sendo um cristão fiel, levando o seu lar à profundidade na adoração com o Senhor. A sua casa tem servido ao Senhor em dias de pandemia, em dias que nós estamos em casa, fechados? Ou você tem se matado pelo seu trabalho, se aborrecido com os seus filhos e só vive de cansaço e desespero? Talvez você não tenha encontrado paz, porque você ainda não entendeu o propósito do Senhor para a sua vida. Quando nós entendemos, ouvimos o chamado, a clara voz do nosso dono, nosso bom pastor que fala conosco, e nós que somos as suas ovelhas verdadeiras reconhecemos a sua voz. Ele nos chama hoje, ontem nos chamou e nos chamará amanhã de novo. Anunciem o meu Evangelho, anunciem a Jesus Cristo, a boa nova de salvação. E Ele vai nos chamar para todo tipo de lugar, lugar onde a gente tem grande visibilidade e lugar onde nós permanecemos invisíveis, ninguém sabe que nós estamos lá. Ninguém vai parabenizar a gente por ter anunciado o Evangelho naquele lugar. Não vai para as redes sociais a anunciação que a gente fez, mas o Senhor, se Ele nos chama para estar lá, é lá que nós devemos estar. Às vezes Ele vai chamar a gente para lugares cheios de pessoas, onde nós teremos que anunciar para multidões. Às vezes Ele vai chamar a gente para lugares quase inabitados, com pouca estrutura. Aquele lugar que não é o lugar dos sonhos de ninguém, às vezes Deus vai nos chamar para ir para lá. E não precisa ser pastor, missionário de tempo integral para ser chamado a isso não. Se você reconhece Deus em todos os seus caminhos, uma oportunidade às vezes de ir para uma cidade muito pequena pode ser um chamado do Senhor a você exercer a proclamação do Evangelho lá. Ou chamado para ir para uma grande cidade, talvez um outro país, também possa ser uma grande parte do propósito de Deus para a sua vida, te chamando para ser um cristão lá. Às vezes Ele vai chamar a gente para lugares seguros, tranquilos, onde a nossa vida não é ameaçada, onde nós podemos falar livremente. Às vezes Ele vai chamar a gente para falar em lugares que são perigosos, onde dizer que é cristão pode causar a nossa morte. Não só a nossa, dos nossos filhos, da nossa esposa ou marido, se você é uma mulher. Pode causar confusão para nós. Mas às vezes Ele nos chama para ir lá. E nós precisamos obedecer. Não encontraremos paz se não nos dispormos e obedecermos. O anjo do Senhor disse: dispõe-te, vai até onde eu estou mandando. Felipe não questionou, Felipe obedeceu e foi. Então a primeira lição que nós temos é que há um chamado para todos nós. A segunda lição que nós temos é justamente que o Evangelho, ele não é destinado a um grupo específico, ele é destinado a todos. O Evangelho é para todos. Isso não quer dizer que todos vão aceitar, isso não quer dizer que nós vamos encontrar convertidos em todos os lugares, que todas as pessoas vão ouvir e com bons ouvidos receber o Evangelho, que nós não teremos nunca barreiras para pregar o Evangelho. Mas isso quer dizer que nós não devemos selecionar o público-alvo do Evangelho. Não existe gente que não tem esperança mais, não existe caso perdido para o Senhor. O Senhor age como quer, aonde quer, e é o seu Espírito que diz quem será e quem não será alcançado pela anunciação do Evangelho. O meu e o seu papel é anunciar a verdade de salvação. Nós não devemos nos deter em grupos específicos. E por que eu falo isso tanto? Porque existem alguns movimentos, existe até talvez uma tendência em nós de pensar que o Evangelho é para o pobre, para o necessitado, para levantar ele da condição dele de vulnerabilidade social, de economia frágil.
Às vezes a gente pensa que o evangelho está ligado aos lugares de contexto socioeconômico difícil, porque ali sim o evangelho faz sentido. Ali sim o evangelho pode trazer transformação. E essa não é uma verdade, não é uma verdade da palavra. O eunuco era um homem rico, muito rico. Ele era alguém de grande prestígio social, um oficial, andava com carros, isso não era comum. Carro hoje é algo comum, mas naquela época era algo totalmente incomum. Só pessoas de autoridade tinham esse poder aquisitivo de andar com carros, funcionários. Porque não pense você que era ele que coordenava. Existia alguém ali que estava comandando os animais para puxar o carro. Ele estava acomodado a tal ponto que ele podia sentar-se e ler. O fato dele poder ler demonstra a sua boa educação, o seu bom preparo. Outro fator extremamente incomum. Homens letrados não era algo comum daquela época. A maioria das pessoas não sabiam ler. Não tinham tido nenhum tipo de escolaridade. Eles aprendiam um ofício que era dado de pai para filho, sem ler uma palavra, sem fazer um cálculo. Eles tinham simplesmente que executar, eles tinham habilidades manuais, técnicas, mas não tinham sentado em um banco de escola, não tinham uma educação formal. Quem tinha esse privilégio eram pessoas de grande prestígio e de grande condição financeira, para pagar pelo estudo, para se dedicar ao estudo. Que não tinham que pensar que eles tinham que sair para pescar de manhã, senão à noite seus filhos não teriam que comer. Essa era a realidade da maior parte do povo. Mas esse homem não, ele é um homem que está dentro de um carro, com funcionários, trabalhava para uma rainha de um país importante, conhecia a habilidade da leitura, podia ler, era alfabetizado, um homem letrado, e mais do que isso, ele tinha nas suas mãos um rolo das Escrituras, um bem também que precisava de condições para comprar. Até porque uma pessoa comum não compraria, ela não tinha condições de ler. Então ele tinha condições de ler e de obter um livro. Os livros ficavam nas sinagogas, eles eram bens comuns, por assim dizer, né? Eram usados pelo povo quando eles iam às sinagogas e faziam as leituras. Mas esse homem tinha um livro de Isaías só para si. E não era um livro como esse aqui, né, encadernado aqui, era um rolo mesmo, um pergaminho. Então ele tinha esse pergaminho para si, que ele podia carregar nas suas viagens, ler, refletir, se questionar sobre isso. Esse homem muito provavelmente tinha conhecimento, não só daquele livro, mas de outros trechos das Escrituras, da lei dos profetas. Ele tinha acesso a esse material com facilidade, pela posição que ele ocupava. Então ele não faltava para ele posição social elevada, status social, reconhecimento, riqueza, nada disso. E ainda assim, ele é alvo do plano específico do Senhor. O Senhor dispõe um de seus pregadores, não simplesmente para falar em Samaria, onde estava o povo, mas para ir num lugar inabitado, para falar com um único homem, que ele tinha um plano específico na vida dele. O Evangelho não é uma resposta ideológica para os problemas sociais do nosso tempo. O Evangelho é o único caminho de salvação e verdadeira vida para um problema de toda a humanidade em todos os tempos, que é o pecado, esse problema. O Evangelho não vem tirar as pessoas da miséria, não é esse o objetivo do Evangelho, não da miséria social, econômica, mas da miséria espiritual. São alvos da salvação, da graça de Deus, da anunciação do Evangelho, todo aquele que vive em miserabilidade do ser e não miserabilidade do ter. E nós fazemos essa confusão. Veja como nós fazemos essa confusão. A gente fala, vamos fazer evangelismo? O que você pensa? Vamos distribuir uma cesta básica. Vamos levar presentes para as crianças do orfanato. Vamos fazer um pacotinho de doces e entregar aí para as crianças em um bairro carente. Isso não é evangelismo, isso é atendimento social. Faz parte da vida da igreja? Sem dúvida nenhuma, mas isso não é evangelização. Se não houver proclamação da palavra, não houve evangelização. Porque senão pobre daquele que não tem com o que dar, ele nunca vai poder evangelizar ninguém. O pobre, o simples, que poucos recursos tem, pode partilhar o evangelho, mesmo quando o pão dele não é suficiente nem para si. Ele pode partilhar do evangelho, porque
evangelizar, anunciar, cumprir a missão de anunciar o evangelho é falar da palavra de Deus. Seja para ricos, pobres, classe média, brancos, pretos, asiáticos. Não importa que tipo de pessoa, quanto de dinheiro tem no bolso ou na conta, se tem ou não uma conta, uma casa, um carro. O evangelho traz transformação de vida muito antes de trazer transformação e justiça social. Nós devemos entender isso para não acharmos que estamos anunciando o evangelho quando entregamos cestas básicas. Nós estamos levando o pão para o corpo, mas nós somos chamados para levar também o pão da vida, Cristo Jesus. Sem Ele, as pessoas terão seus estômagos cheios e seus corações permanecem vazios. Não se esqueça disso, o evangelho não é uma resposta ideológica para os problemas do nosso tempo. Ele é uma resposta espiritual de salvação e vida para um problema da humanidade, seja esse ser humano quem for, um grande governador, um presidente de um país, um embaixador, ou aquela pessoa simples da rua, que não tem casa, que está morando numa lona, que não sabe nem o que vai comer daqui a pouco. Seja qual for a pessoa, todos esses são alvos do evangelho de Cristo Jesus. Então nós devemos pregar, pregar, pregar e pregar para todo aquele que é miserável da alma, assim como nós éramos antes de Cristo Jesus nos alcançar com salvação. Não devemos selecionar o público-alvo da anunciação. Esse homem foi alvo do evangelho de Deus. Mesmo parecendo que ele não precisava de nada, não faltava nada para ele. Ele tinha o que comer, ele tinha bens, ele tinha materiais, mas faltava aqui dentro. Faltava aqui dentro, e é isso que Deus vem suprir na vida de todo o homem. Nossa primeira lição, então, é que há um chamado. A segunda lição é que o evangelho é para todos. E a nossa terceira lição é que é o Senhor quem conduz e prepara o caminho para que a sua palavra seja pregada e anunciada, seja aonde for. É o Senhor que prepara todas as coisas. Ele é o primeiro e o maior interessado na anunciação do seu evangelho. Observe aqui nessa história que nós lemos, que as coisas todas acontecem não por causa da boa vontade de Filipe, mas por causa da mão do Senhor agindo. Quem chama Filipe? O Senhor. Quem instrui Filipe? O Espírito Santo. O Espírito diz para ele, vai, se aproxima do homem. É ali que eu quero agir na sua vida. Aliás, usar a sua vida para agir na vida daquele homem. Ele diz, ele conduz, e ele não conduz só a vida de Filipe, mas também conduz a vida do homem, para que o caminho deles se encontrasse no momento exato. E com o texto certo em mãos, ele estava lendo nada mais, nada menos que o trecho de Isaías que falava acerca do próprio Cristo, do Messias, que dizia, vamos ler ali, no versículo 32, foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Ele fala de Jesus, esse texto fala de Jesus, e não é por acaso, é movido pelo próprio Espírito, não é uma coincidência, mas é Cristo Jesus, o Espírito Santo trabalhando para trazer o Evangelho ao coração daqueles quem Ele chamou para serem seus. Ele havia chamado esse homem, o eunuco, para ser parte da sua família. E ele chama Filipe para ser aquele que era o anunciador, o canal, um instrumento para que aquele homem pudesse ter os seus olhos abertos. Um homem que não era ignorante da palavra, mas conhecedor. Ele era da religião judaica, conhecia a lei, os profetas, conhecia a palavra. E o questionamento que ele faz para Filipe era um questionamento que os estudiosos da época faziam. De quem esse texto fala? Inicialmente, a maioria dos estudiosos acreditava que era um texto messiânico. Falava do Messias, que viria, o Filho de Deus, o escolhido de Deus, o Salvador da humanidade. Mas por um bom tempo, alguns outros passaram a pensar que poderia ser o próprio profeta falando de si naquele texto, ou talvez falando de algum outro homem, alguma outra situação. E ele fica se perguntando, de quem o texto fala? De quem esse texto fala? E Filipe então tem a oportunidade
de anunciar. Mas o maior interessado é Deus, a missão é de Deus. Nós falamos desse conceito também quando tivemos as lições missionárias com Jonas, da missio Dei, é o termo aí missiológico, né, para falar sobre a missão de Deus. A missão é dada a nós, mas ela é de Deus. O Senhor é que quer alcançar os povos. Com seu grande amor, Ele é quem se move em direção a nós, sempre foi Ele. Foi Ele que mandou o seu Filho. Nós oferecemos pecado, Ele nos oferece salvação. Nós resmungamos, Ele oferece misericórdia. O Senhor Deus sempre vem em direção a nós e sempre vai em direção àqueles que são seus, aonde eles estiverem. E Ele nos chama, nos convida para participar do privilégio de sermos instrumentos em meio à missão que Ele está executando. O Evangelho será anunciado pela minha ou pela sua boca? Não sei. Mas aquele que obedecer terá o privilégio de ver o Senhor transformando vidas. Se você já teve a alegria de ver alguém sendo transformado, você sabe do que eu estou falando. Talvez para você que nunca viu, não parece uma proposta muito interessante, mas não tem nada mais maravilhoso de ver alguém tendo a sua vida renovada em Cristo Jesus. Isso também renova as nossas vidas, confirma a nossa fé, traz alegria ao nosso coração. Eu tenho tido uma alegria muito grande, não pedi autorização para ela, mas vou falar dela aqui, de caminhar com uma jovem da nossa igreja, que tem tido sede de conhecer do Senhor Jesus. Tem sido maravilhoso ver na vida da Kailane, não sei quantos de vocês conhecem a Kailane, o quanto ela ama Jesus e tem amado cada vez mais. Ela sente falta do conhecimento de Cristo. Isso é maravilhoso. Conhecer alguém que tem percebido o quanto Cristo pode mudar a sua vida. E é uma alegria para mim a cada semana sentar com ela, a gente fazer aula de catecúmenos, com as questões básicas da fé, ela está se preparando para a sua profissão de fé, é de trazer vigor ao coração. E como ela, muitas outras pessoas se aproximando do Evangelho, saindo das suas vidas miseráveis, talvez mantendo a sua condição social, continuando pessoas simples, ou continuando pessoas ricas, ou subindo de classe social, alguns talvez até descendo delas. Mas perceber que a alegria no coração não se vai, porque o Senhor permanece sendo maravilhoso na vida dessas pessoas. O valor mudou de lugar. O tesouro do coração não está mais no dinheiro, nas circunstâncias, mas o tesouro está em Cristo. Ter esse privilégio é uma alegria que o Senhor compartilha conosco, mesmo sendo a missão dele, mesmo sendo ele que move todas as coisas para que isso aconteça. E é algo maravilhoso que ele move para que o Evangelho seja pregado, a palavra seja pregada. O que Filipe faz é anunciar a Cristo, nada mais. Ele não conta a sua história pessoal, ele não conta o que a igreja podia trazer para o eunuco, mas ele conta para ele quem é Jesus. Começando daquele texto, indo para outros, ele vai anunciando Jesus, e muito provavelmente conta inclusive que Jesus foi batizado, conta das maravilhas todas que aconteceram, que ele pôde presenciar sobre Cristo, e aquele homem é despertado a algo mais. Ele quer provar ainda mais. Ele percebe que o conhecimento que ele tinha era bom, mas ainda insuficiente. O Messias já havia chegado e ele não sabia. E a gente só pode levar as pessoas ao conhecimento de Cristo pela anunciação da palavra de Deus. Anunciando Cristo Jesus, somos convidados a anunciar Cristo Jesus. Devemos estar prontos em todo o tempo para anunciar o Evangelho. Olha a ousadia da pergunta de Felipe. Você entende o que está lendo? Você consegue entender o que está lendo? E para perguntar isso, tem que estar pronto para dar resposta. Filipe estava pronto. Tenha profundidade na palavra, busque conhecimento no Senhor, leia a palavra, leia livros sobre a palavra, se prepare para anunciar o Evangelho em todo o tempo. 1 Pedro 3,15 diz que nós devemos, com reverência ao Senhor Jesus Cristo, estar prontos em todo o tempo para dar razão da nossa fé quando formos questionados sobre isso. Nós devemos estar prontos para dar razão da nossa fé. A nossa pregação, ela nada mais é do que reflexo da nossa vida com Deus. A gente só pode falar daquilo que a gente conhece. Conheça o Senhor,
Busque ao Senhor, para que você tenha o que anunciar, para que você tenha a coragem de perguntar: você entende o que está lendo? Sabe o que está lendo aí? Leve esse princípio para a sua vida. Se você vê alguém com a palavra, se você tem oportunidade no ônibus, no Uber, no trabalho, enfim, aonde for, na sua casa, não se acanhe. Anuncie com coragem sobre as coisas de Deus. Mas eu quero lembrar você também que, embora nós devamos sim buscar incessantemente conhecimento, nós devemos estudar. Se você tiver condições de fazer disciplinas na faculdade de teologia, faça. Se você tiver condições de fazer cursos online, ler livros, comprar esses livros, emprestar em algum lugar, enfim, busque o conhecimento sem parar. Mas lembre que também o Senhor quer que nós anunciemos a Jesus Cristo. Você não precisa ser um PhD em teologia para anunciar o Evangelho. As pessoas mais simples podem anunciar o Evangelho, porque elas falam daquilo que elas vivem e conhecem. A palavra é mais do que suficiente. Lembre-se que Deus chamou homens para que possam ensinar a palavra. São os seus ministros, os ministros do Evangelho. Deus tem um chamado específico para algumas pessoas, que é o ensino da palavra. É o ensino da palavra. Então não é vergonhoso você trazer aquela pessoa para a igreja, mas não traga ela porque você não sabe o que falar. Traga ela para que ela possa aprender mais daquilo que você já anunciou. Anuncie Jesus. Você não precisa ensinar ela sobre escatologia, você não precisa ter todas as respostas para ela sobre coisas profundas, dar respostas complexas. Anuncie Jesus. O que o mundo precisa, o que as pessoas precisam para sair da sua miséria é o conhecimento de Cristo Jesus. As outras coisas, elas são acrescentadas no viver da igreja, no privilégio de assistir uma aula de escola bíblica, de poder ouvir uma pregação e ser alimentado, no estudo permanente da palavra, junto com o corpo de Cristo. Aí que nós somos alimentados também. Mas o papel da igreja sempre será anunciar a Cristo. Então não fale para o irmão assim: eu quero conhecer mais Jesus. Anuncie para ele Jesus. Não fala: eu vou lá na igreja que o pastor vai anunciar para você. Anuncie você Jesus. Traga ele para conhecer as profundidades. O Senhor chamou os pastores para serem aqueles que ensinam a palavra. Você não precisa se colocar nesse papel, se esse não é o seu chamado. Mas jamais negligencie a anunciação de Cristo. Talvez essa pessoa não tenha oportunidade de ir à igreja. Talvez não dê tempo. Mas se ela conhecer Jesus naquele instante que você a encontrou, é o suficiente para ela estar com o Senhor no paraíso. Pode ser que ela parta antes de ter uma oportunidade de ir para a igreja. Mas se ela conheceu a Cristo Jesus através da sua vida, que coisa maravilhosa. Mais um que será encontrado, que nós encontraremos no céu, na vida eterna. Para nós encerrarmos a nossa última lição, fechando aí então a sequência das nossas 5 lições, 4 lições. A primeira, há um chamado, o Senhor é quem nos chama. A segunda diz para nós que Ele chama para nós pregarmos o Evangelho a todos. Esse Evangelho é para ser anunciado a todos. A terceira lição nos diz que é o Senhor o maior interessado, é o Senhor quem prepara, conduz e dá todas as condições para que a sua palavra seja pregada. E a última lição que nós temos aqui, junto com Filipe, nesse encontro que ele tem com o eunuco, é que o resultado da anunciação do Evangelho é o desejo de se somar à família da fé. Devemos levar junto com a anunciação do Evangelho a possibilidade, a alegria, o privilégio de fazer parte da família da fé. Esse homem, quando ouve todas as maravilhas a respeito de Cristo, tudo que ele tanto talvez esperou de explicação e o seu coração ansiava por respostas, ele obtém ali. E ele então professa a sua fé, diz em quem ele crê, reconhece quem Jesus é e diz: o que impede que eu seja batizado? O que impede que eu seja batizado? E Filipe pergunta: a água está aqui, verdade? Ele fala: sim, é permitido, se você crê de todo o coração, ali no versículo 37. E ele responde, diz: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É necessário então que nós professemos com clareza a nossa fé. Anunciemos quem nós somos. Somos servos do Deus vivo, filhos de Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou ao 3º dia e venceu a morte, nos garantindo a vida eterna e a comunhão plena com o nosso Deus.
o nosso Criador. Colocou em nós o Espírito Santo, que nos soma a um povo, a uma igreja. O Senhor Deus, quando fala na sua palavra, Ele nos fala individualmente para nos adicionar a um povo, a uma comunidade. Ele diz, vocês são raça eleita, nação santa. Ele não diz, você é um indivíduo legal, que eu gosto muito, mas Ele diz, você é um povo, faz parte do meu povo. Ele nos chama para ser povo, comunidade, igreja. Fala que nós somos o seu corpo, cheio de membros. Nós somos muitos membros, mas somos um único corpo. Fazemos parte do mesmo conjunto de pessoas. Ele fala que nós somos a Assembleia dos Santos, a reunião dos remidos, daqueles que foram alcançados pela salvação em Cristo Jesus. O verdadeiro convertido, regenerado, transformado pelo Evangelho de Cristo Jesus. Ele não se contenta em dizer, não, eu busco Deus aqui de casa mesmo, eu leio a minha Bíblia de vez em quando, eu faço as minhas orações. Ele se posiciona e diz, eu sou parte da família de Deus, eu quero fazer parte do povo de Deus, eu quero provar das bênçãos da aliança do povo, que foi feita com o povo. E esse homem é batizado, o batismo é símbolo da aliança. Ele corresponde à circuncisão, e a circuncisão era feita em todo aquele que vinha fazer parte do povo de Deus, seja ele recém-nascido, ou seja ele um adulto que se somava ao povo, mas ele recebia das bênçãos. Ele dizia aqui, eu proclamo que o meu Deus é o Deus do povo, ou melhor, o Deus do povo é o meu Deus, né? Deus nos chama para sermos o seu povo, a reunião dos seus filhos, a sua família da fé. Não caia no engano de que você só precisa pregar o Evangelho, ou você só precisa conhecer do Evangelho, e você pode exercitar a sua fé sozinho. O poder do Senhor se manifesta na sua igreja, na comunhão dos santos. O poder do Senhor, o Espírito Santo de Deus trabalha no meio da assembleia dos crentes, no corpo de Cristo. Um só corpo, um só Espírito, é o que diz lá em Coríntios. Nós devemos fazer parte do corpo, nós devemos ansiar por fazer parte do corpo e por estar juntos como corpo. Estamos impedidos? Sim, estamos impedidos pela proximidade, mas não impedidos de ser corpo. O afastamento é físico, mas os corações podem permanecer conectados por tantos mecanismos, ligações, mensagens, e-mail, sinal de fumaça, seja o que for, aviãozinho de papel, mas não deixe de estar em comunhão com a igreja do Senhor. Não deixe de estar somado junto ao corpo. Ah, pastor, mas então, o senhor está falando isso? Que bom que o senhor tocou nesse assunto, porque nós já estamos 1 ano de pandemia e eu não recebi uma ligação. E para quem que você ligou? Com quem você falou? Com quem você tem sido corpo? Quando foi que você se moveu para abençoar a vida de um irmão? Às vezes a gente espera que os outros sejam corpo conosco e não somos corpo com os outros. E nós precisamos aprender a ser esse corpo unido, bem ajustado, ligado, para quando novas pessoas forem somadas à nossa realidade, nós possamos recebê-las com amor, acolhimento, mesmo em meio a uma pandemia e distanciamento. As pessoas possam sentir o calor da presença de Deus se movendo na sua igreja, que se reúne de longe, mas continua firme, forte, edificada, radicada, com a fé confirmada em Cristo Jesus, como nós lemos lá em Colossenses, na nossa liturgia. Essa última lição nos lembra que nós somos comunidade, e isso é uma alegria, pertencer à família da fé. Não existe fé firme, fé verdadeira, isolada, sozinho. Eu busco aqui o meu Deus. Não faça a sua própria religião. Venha servir ao Senhor na sua casa. Venha servir ao Senhor em meio ao seu povo. Se não na sua casa fisicamente, sirva junto com o povo, aonde o povo estiver. Se reúna com o povo. Seja fortalecido pela comunidade de fé, que pode compartilhar o coração. E se ajudar, se apoiar na luta diária, nas dificuldades, no fortalecimento da fé. Que lições maravilhosas nós podemos aprender com a história de Filipe e esse eunuco. O Espírito do Senhor trabalhando, chamando, confirmando, preparando, dando todas as condições, transformando pela sua palavra, pela anunciação da sua palavra. Nós somos chamados a ser como Filipe,
Filipe, né? Como Filipe, a anunciar o evangelho com coragem, cheios do Espírito, para todos aqueles que o Senhor disser que nós devemos ir, em todo lugar onde Ele nos chamar, para que nós possamos ser igreja cada vez mais firme, cada vez mais unida, trabalhando em prol da anunciação do Evangelho, para que vidas sejam transformadas, libertas da escravidão do pecado, libertas da morte, com a certeza da vida eterna. E o Senhor leva o seu povo para onde Ele quer. Ele arrebatou Filipe e levou para outros lugares. O eunuco continuou o seu caminho. Hoje, os cristãos etíopes consideram esse eunuco o primeiro cristão que trouxe o Evangelho verdadeiro para dentro daquele país. É historicamente, a tradição, a Bíblia não fala mais o que aconteceu com esse eunuco, mas a tradição cristã fala para nós que ele foi o precursor do Evangelho de Jesus Cristo em meio à Etiópia. Que plano maravilhoso o Senhor tinha na vida desse homem, levando Filipe a um lugar inabitado para encontrar um homem, para que uma nação conhecesse do Evangelho. Anuncie, anuncie e anuncie em todos os tempos. Conheça para você saber o que anunciar. Busque ao Senhor Jesus em todo o tempo. Sirva a Ele com alegria constante, junto à família da fé. Que Deus possa confirmar essa palavra no nosso coração, que Ele possa afirmar essa verdade nas nossas vidas e que nós possamos ser uma igreja que anuncia, cheia do Espírito Santo, as verdades do Senhor. Eu quero convidar você a orar junto comigo nessa hora. Nós finalizamos aqui o nosso tempo de culto, culto público, culto formal, mas o culto do nosso coração permanece ao longo de toda a nossa semana. Quero convidar você a orar junto comigo, aí na sua casa, silenciosamente, você também pode orar, pedindo que o Senhor abençoe a sua família, que essa mensagem continue ecoando nos nossos ouvidos e no nosso coração ao longo dessa semana, e a verdade que ela nos traz seja aplicada nas nossas ações. Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo tempo de culto que tivemos, pela alegria de te servir, de sermos instruídos pelo Senhor. Obrigado pela sua palavra que nos ensinou, obrigado pela vida de Filipe e por esse homem, o eunuco, que proclama a sua fé, ouve do Evangelho e com muita fé ele crê e quer fazer parte da família da fé, é somado ao corpo de Cristo através do seu batismo, da sua profissão de fé. Pai, muito obrigado pela verdade de que nós somos chamados pelo Senhor para um propósito específico. O Senhor tem planos para nós, o Senhor tem um plano para o Lucas, o Senhor tem um plano para a minha vida. Eu, tão pequeno, miserável, muito obrigado por ter traçado um plano para mim. Mas não é só para mim, o Senhor tem um plano perfeito traçado para a vida de cada um dos crentes, independente de quem nós somos, das nossas limitações. O Senhor vem até nós, nos chama e dá todas as condições para que a missão seja cumprida nas nossas vidas. Que nós não possamos ignorar o chamado do Senhor, que os nossos ouvidos não estejam entupidos, espiritualmente fechados, tomados pelo barulho que é feito à nossa volta, por tantos afazeres que a gente não percebe que o Senhor está nos chamando todos os dias para anunciar o Evangelho. Continua chamando, Deus, a tua igreja para anunciar aonde for, em lugares de prosperidade ou em lugares de secura, em lugares de popularidade ou em lugares de anonimato, em lugares perigosos ou em lugares seguros, aonde o Senhor quiser, que a tua igreja diga sim, se disponha e vá. Levanta pessoas, ó Deus, com chamados para serem missionários, para serem pastores, mas levanta toda a sua igreja para ser constantemente anunciadora do Evangelho. Em tempos de distanciamento físico, que o nosso coração permaneça junto, uns dos outros, como igreja, anunciando e se fortalecendo, e juntos também daqueles que estão perdidos, que precisam ouvir a tua palavra. Que nós não fiquemos acomodados em nossa situação, nos deleitando na salvação que recebemos, engordando espiritualmente, mas que sejamos ativos, que possamos levar com coragem o Evangelho da graça de Cristo Jesus, que traz verdadeira vida. É no nome de Jesus que eu oro, agradecido por essas verdades, pela manifestação do Senhor, do teu Santo Espírito, pela alegria de cantar ao Senhor cânticos de louvor, de nessa noite dedicarmos nosso tempo a Ti. E que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito, seja com cada um de nós e com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e sempre. Amém.